Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos aprender como ensinar as crianças de uma forma fácil utilizando os conhecimentos da neuroaprendizagem. Você vai descobrir que a neuroaprendizagem potencializa o conhecimento, o aprendizado das crianças e até mesmo o seu trabalho se torna mais fácil através da neuroaprendizagem. Então é muito importante que você já pausa aí, corre, pega um lápis, uma caneta, um caderno para você anotar tudo que você vai aprender hoje. E também vai ter spoiler. Hoje, em algum momento desta aula, eu vou disponibilizar um cupom, um código secreto para você ter mais de 50% no curso Educação Infantil Lúdica. Então é importante que você anote tudo e não perca esse momento especial. E é também interessante que caso você tenha caído de paraquedas, caso você não me conheça, eu sou a Josiane, eu tenho especialidade em neuropedagogia e neuropsicopedagogia. E o meu interesse pela educação, pela neuroaprendizagem veio há muito tempo atrás. Eu achava que veio muito recente, mas quando eu paro para lembrar, veio de muito tempo atrás, desde quando eu era criança. Porque eu olhava para os meus professores e algumas atitudes que eles tinham e eu pensava, eu não quero fazer isso. Para vocês terem uma ideia, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu fiz as continhas de matemática e a minha professora estava passando de carteira em carteira. E quando ela olhou para as minhas continhas, eu tinha feito errado. Eu tinha errado as contas. Imediatamente ela ficou muito furiosa, ela ficou brava e ela pegou a minha orelha e puxou a minha orelha. Mas não foi qualquer puxão, ela puxou a minha orelha. E eu lembro que eu senti uma dor muito grande. E eu não sabia se eu chorava pela dor ou por conta da turma inteira estar olhando para mim. E aquilo, logicamente, foi uma agressão que não pode acontecer. Mas naquele momento eu sentia, se um dia eu for professora, nunca vou fazer isso com os meus alunos. Por que eu tô contando isso? Porque existem vários traumas que dificultam o aprendizado da criança. Às vezes a criança não consegue aprender, mas muitas vezes está relacionada a trauma. No meu caso, eu não conseguia aprender matemática. A matemática para mim era um bicho de 7 cabeças e eu não conseguia aprender. E é lógico que estava relacionado a esse momento, então eu sempre tentava fugir da matemática. E é lógico que com o tempo, né, o tempo foi passando, eu fui crescendo. Quando eu cheguei no ensino médio, eu descobri algo interessante, que era a competição boa, a boa competição. Que existem competições por aí que servem para que a criança se menospreze, ela se sinta mal. Mas existem boas competições. E eu queria competir com os meus colegas que tiravam notas boas. Então eu pensava, eu quero ser como eles. E eu tentava me esforçar nos trabalhos, nas provas, em tudo eu me dedicava. E com muito orgulho e felicidade, eu chegava a ter as melhores notas da sala. E não eram em matemática, até em física eu conseguia isso. Mas eu fui descobrindo isso no decorrer do tempo, que eu tinha capacidade. Só que tem muita criança que não descobre essas capacidades e às vezes ficam presas em traumas causados por até mesmo pelos professores, até mesmo pelos pais. Inclusive, existem diversas pesquisas que falam sobre o efeito do cortisol aí na memória da criança. O cortisol, né, é um hormônio liberado pelo nosso cérebro que em algumas ações, em alguns momentos, são muito importantes. Como, por exemplo, se você tem um animal na tua frente, você tem que fugir. O cortisol vai ajudar você a se preparar, você ter uma ação. No entanto, quando ele é utilizado em momentos, por exemplo, de aprendizagem, quando você fica irritado, estressado, cansado, quando você sente alguma emoção forte, esse hormônio atrapalha aprender. Então, quando a professora lá puxou a minha orelha, foi vários hormônios que foram liberados naquele momento, e um deles foi o cortisol. Então, o que eu tinha de aprender naquele momento foi estagnado, deu lugar ao estresse, ao medo. E depois, né, cresci, virei professora, dou aula já há 11 anos, me especializei em neuroaprendizagem, criei um canal no YouTube onde eu trago semanalmente atividades lúdicas, dicas de ideias para os professores colocarem em sala de aula, para que os professores consigam lidar melhor aí com as dificuldades do dia a dia e até mesmo com as dificuldades de aprendizagem. Falando nisso,
Quando a gente percebe que o nosso aluno está com uma dificuldade, que ele não está conseguindo aprender, ó, já vou trazer um conteúdo aí da neuropsicopedagogia. Podem ter 3 fatores que contribuem para essa dificuldade de aprendizagem. E a gente precisa estar atento para observar nosso aluno e saber por quê. Quais são os 3 possíveis fatores? Um deles pode ser emocional. Quando a criança tem uma questão emocional que impede ela de se concentrar, que impede ela de aprender. E pode ser um trauma, como aconteceu comigo lá do puxão da orelha da professora, lá em 1998. Aquilo me impediu de eu aprender matemática por muito tempo. Então, a minha dificuldade na matemática vinha por conta de uma questão emocional. Às vezes, a criança escuta que ela é burra. Às vezes, a criança escuta que ela não aprende. E isso causa um trauma. No meu caso, quando a minha mãe ia buscar o boletim, eu escutava a minha professora falando para minha mãe na minha frente: "Ah, tua filha é muito boazinha, mas ela é tão fraquinha." Gente, como criança, escutar que eu sou fraca, a criança acredita. Então, pessoal, eu sou fraquinha, né? Eu não aprendo. Então, a gente deve repensar as coisas que falamos para as crianças. A gente deve incentivar, porque a criança realmente acredita. O outro possível fator da dificuldade de aprendizagem é o neurológico. Pode estar envolvendo uma deficiência intelectual, pode estar envolvendo autismo, pode estar envolvendo um déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH, uma disgrafia, descalculia. E esses fatores devem ser observados pelo professor em sala de aula, relatados, e essa criança pode ter atendimento com a psicopedagoga, com uma neuropsicopedagoga e até mesmo com um neurologista, que poderá encaminhar com remedicação, com terapia, para que a criança consiga realmente aprender. É um fato que a gente tem que observar a criança. E o terceiro possível motivo da criança estar com dificuldade de aprendizagem é o pedagógico, que está envolvido ali com a didática dos professores, com o tempo de planejamento da aula, de como os professores irão elaborar, como os professores irão avaliar a criança. E essa é uma parte que depende exclusivamente dos professores. No entanto, algumas coisas impedem que o professor faça um bom trabalho. E aí, provavelmente, vocês vivem essa realidade. Como, por exemplo, turmas lotadas. A maioria das turmas da educação infantil aí que tem no Brasil, do ensino público, tem mais de 25 alunos. E aí, é difícil para que o professor consiga elaborar uma aula de qualidade, cuidar de todos, observar os fatores aí que contribuem para a dificuldade de aprendizagem da criança. Às vezes, os professores não têm um ajudante, nenhuma ajudante neste momento. E o pior, às vezes levam trabalho para casa. Ao invés de ficar com a família, ao invés de descansar, tá lá preparando aula, preparando planos de aula. E é claro que essa dificuldade vai ser um dos elementos que vai contribuir para a dificuldade da criança, porque o próprio professor está sobrecarregado. E é por isso que eu preparei uma condição especial no curso Educação Infantil Lúdica e em algum momento desta aula eu vou apresentar para vocês. Então fiquem atentos com lápis, com caneta, com um caderno aí na mão para você anotar a condição especial que eu tenho para você hoje. Na aula de hoje você vai descobrir a partir de agora que o seu aluno pode aprender de uma forma muito mais facilitada usando métodos corretos através da neuroaprendizagem. E você já parou para pensar o que é essa neuroaprendizagem? Bom, é a compreensão dos processos cerebrais durante a aquisição dos conhecimentos. E eu vou explicar para vocês como que acontece na cabeça do seu aluno durante a aquisição desse conhecimento e também a importância de nós termos esse conhecimento, de a gente saber sobre esse assunto, até mesmo para nós e para os nossos filhos. Então, o teu planejamento vai ficar muito mais facilitado a partir disso. Bom, tudo começa com os neurônios. E o que são os neurônios, vocês lembram? Os neurônios são as células que nós temos no nosso cérebro. E qual é a função deles? O armazenamento da memória, o pensamento, a inteligência, a linguagem, as emoções e controle emocional e a capacidade de aprender. E os neurônios, eles começam a se interligar no nosso cérebro uns aos outros. E ele vai ter todas essas funções a partir das sinapses,
que eu vou explicar para vocês. Então, cada vez que a criança aprende algo novo, novas sinapses estão acontecendo e a criança está aprendendo cada vez mais. Então, vamos compreender um pouquinho o que é esse neurônio. Bom, ele tem esse formato aqui, todos esses braços aqui são chamados de dendritos. Aqui nós vamos ter o corpo celular e no meio o núcleo celular. Na outra extremidade, nós temos o terminal do axônio, porque toda essa corrente é chamada de axônio. E também aqui nós temos outros dendritos. Como que funciona? Um neurônio se conecta com outro neurônio. Então, esta parte aqui vai se unir ao terminal do axônio de outro neurônio. E assim eles fazem uma corrente nervosa de vários neurônios conectados. E aí, os impulsos nervosos, que são as informações, irão passar pelo axônio. E aí, a informação é passada, a criança consegue aprender. Uma outra questão bastante importante é sobre a bainha de mielina, que é essa capinha amareladinha aqui. O que é essa mielina? É uma capa que reveste o axônio e faz com que o impulso nervoso aconteça de uma forma muito mais rápida. E essa bainha de mielina, ela vai sendo formado aos poucos no nosso cérebro. E conforme vai acontecendo essa formação, a gente chama de mielinização e maturação do cérebro nosso, dos nossos filhos, dos nossos alunos. Essa mielinização começa ali na fase final da gravidez e, pasmem, termina com 20 e poucos anos. Então, se você tem 18, 19, 20 anos e acha que está com o teu cérebro formado, não. É com os 23, 24 anos que termina essa mielinização. Então, vejam, o cérebro não é maduro rápido. E às vezes a gente cobra ações e atitudes das crianças que não estão, elas ainda não têm capacidade neurológica para esse desenvolvimento. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho sobre essa mielinização. E eu coloquei duas imagens bastante importantes para a gente comentar sobre isso. Observe as crianças nesta primeira imagem aqui. Elas estão muito curiosas com as peças de Lego, elas estão observando, elas estão olhando as cores, elas estão brincando. Observem que elas são bebês. E na outra imagem já é uma criança um pouquinho maior, que ela consegue andar, ela consegue subir uma escada. O que acontece? A diferença entre as primeiras crianças e a segunda é o grau de mielinização do cérebro. Porque essa criança aqui, ela tem as bases mais desenvolvidas a ponto dela conseguir fazer um esforço maior. E aí vem uma característica, algo bastante importante sobre a mielinização. Já perceberam que a criança ela está apta para sair das fraldas ali em torno dos 2 anos? Por que 2 anos? Alguém já parou para pensar por que 2 anos? Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube que eu explico. Olha, a criança emite sinais de que está pronta para o desfraude, como, por exemplo, ela consegue pular com as duas pernas, ela se interessa pelo banheiro, pelas coisas que acontecem, ela observa que os adultos fazem suas necessidades no banheiro, que os adultos não usam fraldas. O que acontece? Da onde vem que a criança começa a ficar preparada a partir dos 2 anos, até os 4 anos? Por conta da maturação dos neurônios. O que acontece? Nós temos circuitos dos nossos neurônios, né, as sinapses que acontecem no nosso cérebro e levam informação para os nossos braços, para as nossas pernas, para os nossos pés e até mesmo para a nossa bexiga, para o esfíncter. E aí, a maturação dos neurônios que são responsáveis pela bexiga da criança termina de ser mielinizado ou termina a mielinização por volta dos 2 anos. Olha que coincidência. Será que é coincidência? Quando chega perto ali dos 2 anos, a criança termina de mielinizar essa parte e ela já começa a se interessar, ela começa a compreender, ela começa a se incomodar com a fralda, ela consegue segurar o xixi. E é por isso que quando a criança já está querendo sair das fraldas, ela fica o dia todo com a fralda seca. Ela não faz mais o xixi na fralda. E se os adultos envolvidos tiverem paciência com a criança, ela conseguirá se livrar das fraldas rapidinho. Mas, se por um acaso
os adultos tentarem tirar essa fralda da criança antes dos 2 anos, vai ter muita dificuldade, porque não aconteceu a maturação ali no cérebro dela. E ela vai encarar aquilo talvez como um trauma que vai dificultar esse processo, ou às vezes ela traga isso dentro dela mais para frente. Então, olha que importante a gente compreender sobre a maturação do cérebro da criança. Um outro exemplo é sobre a atenção da criança. Até mesmo a atenção que ela coloca nos objetos, nas coisas, e está relacionado com a maturação dela. Imagina o seguinte: uma criança de 1 ano e pouquinho está entretida com um ursinho, ela está brincando com aquele urso. E aí você fala para a criança: traga esse urso para mim. Ela vai escutar, ela vai entender, ela vai pegar o urso e vai levar para você. Ela sabe do que você está falando, ela conseguiu compreender. Mas se por um acaso perto do urso tem um brinquedo novo, uma sacola ou qualquer outra coisa do lado do brinquedo que ela se interesse, você vai falar: traga o ursinho para mim. Ela não vai escutar. Por que ela não vai escutar? Não quer dizer que ela não está ouvindo, ela ouviu, mas a maturação cerebral dos neurônios não permitem que ela consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque ela está entretida com algo novo. E você pedir algo para ela, traga isso daqui, ela não vai conseguir compreender o que você quer, entende? Agora, se você fala para uma criança maior, de 3, 4, 5, 6, 7 anos, que ela esteja entretida com algo, traga aquele objeto para mim, ela vai levantar, vai parar o que ela está fazendo, ou às vezes vai fazer ao mesmo tempo e levar o objeto para você, porque já aconteceu a maturação, ela já compreende outras coisas ao mesmo tempo. Isso acontece com a leitura também, com a escrita. Tudo é o momento da maturação dos neurônios. Tudo que nós vamos aprender no decorrer da nossa vida está relacionado com a maturação cerebral que vai acontecendo aos poucos. Você sabendo disso, não fica muito mais fácil? Às vezes está exigindo coisas dos alunos, das crianças, que às vezes elas ainda não estão preparadas para compreender. Olha que interessante essa questão. E aí, por que nós devemos saber sobre essa maturação que acontece aí no cérebro da criança? Porque compreender que a criança é um ser com cérebro em desenvolvimento. Então, para exigir algo da criança, a gente tem que entender quais são as capacidades dela, o que ela já consegue fazer. E se ela não consegue, ter a paciência para ensinar. Também entender que quando maturados, os neurônios começam a se interligar e formar sinapses. A sinapse, como eu expliquei para vocês, é a informação que passa do neurônio para outro neurônio. E, através das sinapses, cada nova experiência captada pela audição, pela visão, pelo paladar, pelo olfato, pelo tato, estará criando circuitos cerebrais. E é por isso que nós temos que colocar estímulos para as crianças. E no meu canal, lá no curso Educação Infantil Lúdica, eu mostro como que a gente coloca esses estímulos. A criança tem estímulo com a visão, de olhar coisas coloridas, de olhar coisas diferentes, de olhar a natureza. E eu não estou falando de olhar telas. Só tela, um estímulo brilhoso o tempo todo não vai ajudar. A criança precisa ver, ter experiências visuais, olhar várias coisas como a natureza, como eu falei para vocês. O paladar, sentir gostos diferentes. Uma criança pequenininha que se acostuma a comer frutas e verduras, ela não vai ter problemas quando adulto. Agora você pega um adulto que não come verdura, teve problemas lá na infância que não foi oferecido, ou foi oferecido de uma maneira muito rápida, muito pequena. Também tem a ver ali com a audição, com o tato, todas as experiências que a criança está tendo vai contribuir para a maturação cerebral dela. E a criança cria consciência, memória, raciocínio, respostas adequadas às diferentes situações. Dessa forma, interage com o mundo que o rodeia. E aí a gente percebe também a diferença que acontece ali com as crianças que já vão para a escola, desde pequenininhos, até eu vou falar isso agora, com a criança que nunca foi. E está relacionado aos fatores do desenvolvimento. Como eu falei aqui, nós temos aí a mielinização, a maturação cerebral, que pode ser mais rápida ou mais lenta de acordo com alguns fatores do desenvolvimento. E um dos fatores é a hereditariedade.
né? Nós puxamos nossos pais, nossos avós, e também o crescimento orgânico, que é o crescimento ali da criança de 0 anos até chegar nos 2 anos, ela multiplica o crescimento dela. Ela sai num bebezinho que nasce sem conseguir erguer a cabeça, sem se mover, para uma criança que corre, pula, sai das fraldas, pensa, fala mais 200 palavras, uma criança super inteligente. Esse crescimento orgânico também é um dos fatores do desenvolvimento. Temos a maturação neurofisiológica, que tem a ver ali com a maturação dos neurônios, e, claro, o meio em que se vive, que está relacionado aos estímulos. E como eu falei do exemplo, imagine duas crianças. Quando chega aos 4 anos, aqui no Brasil é lei que as crianças são obrigadas a começar na escola, com 4 anos. Imagine uma criança que ela nunca foi na escola e ela também não tem muitos contatos com outras crianças, não vai muito no parquinho, ela fica mais em casa mesmo com os pais. Quando ela vai para a escola a primeira vez, lá com 4 anos, para ela vai ser muito difícil a adaptação, porque ela não está acostumada com outras pessoas, nem com outros estímulos, nem com outras crianças. Nem mesmo o estímulo da coordenação motora fina ela não tem. Agora, na mesma sala dela, tem uma criança que foi para a escola desde bebezinho. Desde 1 ano ela já ia para a escola. Essa criança teve bastante estímulo da fala, da conversa, da brincadeira, das regras e várias atividades que os professores fizeram. Neste quesito, a criança que já ia para a escola tem muito mais desenvolvimento do que a criança que não ia. E eu não estou falando de inteligência. Ah, eu não levei meu filho para a escola, meu filho não é inteligente. Não é isso. Eles podem desenvolver ter o mesmo desenvolvimento no futuro. Mas, neste momento, a criança vai ter mais dificuldade, vai sofrer mais. Então, os estímulos que nós damos para as crianças vão ajudar no desenvolvimento dela. E até mesmo para nós, gente. Olha, eu trabalho com adolescentes, eu tenho adolescentes que conseguem fazer muitas coisas e adolescentes que não conseguem. E você vai observar, não é uma dificuldade de aprendizagem, é falta de estímulo da leitura, da escrita. Quanto mais você se esforçar em algo, melhor você fica. Isso desde criança. Por isso que a gente tem que colocar bons estímulos de atividades que envolvam brincadeira, que envolvam coordenação motora, que envolvam raciocínio lógico, que envolvam jogos. Então, tudo isso eu trago no curso de Educação Infantil Lúdica para facilitar a vida do professor e também no canal Josiane Lara, que ajuda. Então, tem diversas atividades que aprimoram ali como trabalhar com as crianças. E também nós temos os aspectos do desenvolvimento. Como eu falei, nós temos os fatores, que é a hereditariedade, crescimento, maturação, meio em que se vive, e nós temos os aspectos. Primeiro aspecto, físico-motor, que é o crescimento orgânico, maturação fisiológica, neurofisiológica, capacidade de manipular objetos, exercício do corpo para cada fase específica. Então, a criança tendo um bom desenvolvimento físico-motor, ela também vai ter um bom desenvolvimento cognitivo. Quando uma criança brinca com outras crianças, realiza essas atividades de coordenação motora, ela tem que pensar a força que ela tem, como manipular objetos. Vou dar um exemplo. Olha como é que funciona e vocês já viram essa cena. Você dá um copo de plástico para a criança, sem nada, sem água e sem nada. A criança amassa, porque ela é acostumada a fazer uma determinada força com a mão. Ela vai amassar. E aí você vai lá e daí ela aprende que se ela amassar, o copo amassa, não deu certo. Aí você entrega outro copo para ela. Ela já entendeu que ela tem que colocar uma força menor. Ó, isso aí é um conhecimento físico motor. Ela segura mais fraquinho. Aí você vai lá e coloca água nesse copo. Como ela estava segurando fraco, o copo cai. Aí ela aprendeu mais uma coisa. Opa, eu tenho que segurar não tão forte, mas não tão fraco para que esse copo permaneça na minha mão. Então, olha aqui quantos estímulos ajuda a criança no aprendizado. Também temos o aspecto intelectual, que é a capacidade de pensamento, raciocínio que a criança vai adquirindo. O afetivo emocional, que é o modo particular de cada pessoa, cada indivíduo interpretar suas experiências de vida. E o social, a maneira como o indivíduo reage diante de situações que envolvem outras pessoas. Então, à medida que a criança vai se desenvolvendo, vai tendo relações com outras crianças, no coletivo, ela vai adquirindo pensamentos, ela vai adquirindo consciência e a maturação está ali envolvida. Por isso que é importante a criança
ter estímulos sociais, estímulos de brincadeiras, estímulos intelectuais. Todo esse trabalho, tudo isso ajuda no desenvolvimento da criança. E aí nós podemos falar das estratégias de aprendizagem. E aí vocês podem comentar aqui embaixo o que vocês estão achando da aula, gente, porque é muita coisa. E mais, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Este material que eu estou apresentando para vocês vai ficar disponível gratuitamente, tá? Todo esse material, esses slides aqui, fica disponível para você olhar, observar em outros momentos quando você precisar, tá bom? Quais são as estratégias aí de aprendizagem? Eu trouxe algumas aqui para a gente focar nelas. A estratégia da repetição, a estratégia da elaboração e a estratégia metacognitiva. O que é cada uma? Nós temos que repetir para aprender. Ponto. Se cada um de nós visse os conteúdos lá da faculdade uma vez, a gente não ia lembrar nunca. Nós temos que fazer a repetição para que o aprendizado aconteça na nossa cabeça. E isso vale para a criança, isso vale para o adulto, isso vale para todo mundo. Essa repetição deve acontecer de diversas formas. Então, você é professora lá, você trabalha com seus alunos e vê o pensamento. Como deve acontecer essa repetição? Vamos supor que você está trabalhando as cores com os seus alunos, as cores primárias. Você apresenta as cores. É a primeira coisa que você vai fazer. Você vai mostrar para a criança quais são as cores. No outro dia, você pode trazer objetos que têm essas cores. Ou pedir para que a criança encontre na sala de aula objetos que tenham essas cores. Ou talvez fazer pinturas somente com essas cores. Pintar a mãozinha da criança em círculos, somente dessas cores. Então, à medida que você vai repetindo, uma semana repetindo, aprende. A criança aprende. Então, deve acontecer a repetição de diversas outras formas, né? Também nós temos a estratégia da elaboração. E o que é essa elaboração? É a criança elaborar algo a partir do que ela aprendeu. Partindo do conhecimento que ela tem. Então, a estratégia da repetição ainda é a aquisição do conhecimento. Você vai repetir hoje, vai repetir amanhã, vai repetir depois de amanhã. A criança aprendeu, beleza. Agora vamos elaborar? Então, vamos supor que a criança aprendeu lá um conteúdo sobre segurança. Você ensinou ela sobre segurança, você ensinou sobre as cores, como a gente falou. O que a criança vai elaborar a partir disso? Então, se ela aprendeu segurança, ela pode elaborar um teatrinho sobre isso. Ela pode fazer um desenho do que ela aprendeu. Se você leu um livro, se você contou uma história, peça para que ela faça o desenho dos personagens. Peça para que ela interprete os personagens, para que ela elabore algo a partir do que ela aprendeu. Pensem, gente, nós mesmos. Você só descobre que você aprendeu um determinado assunto quando você é capaz de falar sobre ele. Se você está falando, é como se você estivesse elaborando frases na sua mente sobre aquele conteúdo. Se você não é capaz de falar sobre aquele assunto, você ainda não aprendeu. É assim que funciona o nosso cérebro. É por etapas. E a gente tem que repetir várias vezes até aprender. É a mesma coisa um texto. Se você lê um texto que aparece na sua frente e você ter que falar sobre ele, você, opa, espera, tem que ler mais uma vez ali. Porque uma vez que você leu não é suficiente para você aprender. Você tem que ler mais algumas vezes. Se você fazer uma anotação do que você leu, você já aumenta a tua capacidade de aprendizado. E se você conseguir explicar para alguém o que você leu, você aumentou para 100%. Então, a estratégia de elaboração é fantástica, porque você vai fazer a criança mesmo elaborar algo a partir do que ela aprendeu. E pode ser um textinho, se ela já sabe escrever, pode ser algumas perguntas e respostas. Se ela não sabe escrever, se ela é pequena, ela pode fazer um desenho sobre aquilo, uma pintura sobre aquilo, um jogo, pode fazer um teatro. Então, tem várias formas da estratégia de elaboração. E também nós temos a estratégia metacognitiva, que é a organização do aprendizado. Essa organização pode acontecer de diversas formas. Se a criança é maior, pode ser por tabelas, por gráficos, mas uma forma muito interessante de fazer isso é através de portfólios. E sabe, normalmente os professores fazem o portfólio, né? Ou os pais fazem o portfólio.
Mas é interessante a criança mesmo fazer o portfólio dela, através de várias técnicas de dobradura, de colagem. E olha, aqui nós vamos colocar tudo que você aprendeu nessa semana, nesse mês. E a criança mesmo, ela colocar, ó, chegou o momento de guardar as atividades no portfólio. Então vai ser uma estratégia que ela, ao guardar, ela começa a olhar, começa a repetir, porque ela vai olhar tudo que ela já fez e aquilo faz novas conexões no cérebro dela. Então, existem várias formas de organizar o aprendizado, seja por portfólio, seja repetindo, fale lá o que você aprendeu. Quando a criança chega em casa e os pais perguntam: olha, qual foi a atividade mais chata que você fez hoje? Ou qual foi a atividade mais legal? Porque faz a criança organizar os pensamentos para falar o que ela aprendeu. Porque veja, às vezes os pais até, ó, se você é professora, peça para que os pais façam isso. E se você são os pais, a mãe, os pais, façam isso também. Ao invés de perguntar para a criança, e aí, como é que foi a aula hoje? O que a criança vai responder? Foi boa. É isso. Aí lá na hora de dormir que a criança começa a falar o que aconteceu. Se você quer estimular que a criança fale o que ela aprendeu, você pode perguntar, olha, qual foi a atividade mais chata hoje? Quando você direciona, ela vai começar a pensar se teve atividade chata. E se teve, ela vai contar. Ah, hoje nós tivemos. Às vezes a criança não gosta de correr. Ah, eu tive que correr. Mas por quê? Aí faz com que a criança pense. Ah, e você fez atividade de pintura hoje? Eu fiz. E foi com os dedos ou foi com o pincel? Não, mãe, foi com outra coisa. Como? E aí a criança consegue organizar o aprendizado dela falando para você. Já tinha parado para pensar nisso? Olha que estratégias maravilhosas para que a criança aprenda. E é claro que a maior estratégia, que eu nem preciso colocar escrito em lugar nenhum, que é a ludicidade. O lúdico, o brincar, sempre quando a criança está brincando, ela está aprendendo. E na aula de amanhã, a aula de amanhã é específica sobre ludicidade. Por isso que eu não quis colocar aqui como uma estratégia, porque eu preparei uma aula completa sobre ludicidade. Além de você aprender bastante sobre a ludicidade, você vai ver quais atividades lúdicas você pode colocar em prática que ajuda a criança a aprender de forma muito fácil. E agora chegou aquele momento de eu falar para vocês qual é a condição especial que eu preparei para vocês. Mas antes eu tenho que falar alguns depoimentos de quem entrou para o curso Educação Infantil Lúdica. Então presta atenção. Olá, tudo bem? Eu me chamo Elisângela, sou professora de Educação Infantil e eu adquiri o curso Educação Infantil Lúdica. E tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência com o curso. Então, eu sou professora já fazem mais ou menos 10 anos, né? Atuo na área de Educação Infantil e adquiri o curso. E gostei muito, né, das aulas, do conteúdo. A professora Jussiane, ela expõe, né, os temas, os conteúdos, de uma forma muito simples, né, muito clara, né, com uma linguagem muito clara, muito simples, né, de se entender. E isso me permitiu que eu fosse fazendo relações, né, ouvindo as aulas, assistindo, fazendo relações com os meus alunos, né, com a minha rotina lá em sala de aula. Gostei muito, né, da parte teórica e também da parte prática, né, com as aulas, com a professora, né, explicando, mostrando as atividades lúdicas, né, e também oferecendo todo o suporte, todo o material para que a gente possa, né, estar adaptando a nossa realidade, a nossa rotina, né, às necessidades, né, dos nossos alunos. E o que eu achei muito interessante também é a questão que a professora mostrou, né, a sua prática, né, ela não apenas mostrou e explicou como podemos desenvolver uma educação infantil lúdica, mas ela também demonstrou a prática. E isso, né, para nós, professores, dá um novo ânimo, né, de a gente ver que é possível, sim, a gente ter novas práticas, novos métodos e estar adaptando a nossa rotina, nosso dia a dia e tornando, né, a educação infantil ainda mais lúdica. Então, foi muito bom. Agradeço muito a professora Jussiane por estar compartilhando com a gente todo esse conhecimento e eu espero que para vocês que irão adquirir também seja um curso muito bom, cheio de descobertas e aprendizados.
que depoimento gostoso de ver da professora Elisângela, anos e anos trabalhando como professora, e ela pôde utilizar todo o conteúdo do curso. E eu também conversei aqui por mensagem, né, com a professora Isabela. Eu pedi mesmo, conversei com ela qual o seu feedback. E ela colocou para mim: Oi, Josi, que legal por deixar eu contar o que eu achei. Eu estou muito satisfeita com o curso, o material de apoio tem sido fundamental para o meu desenvolvimento profissional. Sempre que preciso, recorro ao material para preparar as minhas aulas. Adoro o fato de ter tantas atividades prontas. Gratidão. Ah, isso também é muito legal, porque dentro do curso tem mais de 370 páginas de material de apoio, incluindo atividades, incluindo também planos de aula. E não é só ela, eu coloquei mais um exemplo de uma professora que trabalhou a vida inteira com o ensino médio, com os alunos maiores e agora começou com a educação infantil. Olá, meu nome é Marilene, sou professora há 15 anos, mas como professora de educação infantil estou trabalhando há 1 ano. Procurei o curso da professora Josiane para me auxiliar nesse novo desafio e eu adorei o curso. O curso tem vários módulos, ele apresenta técnicas sobre ludicidade, fala sobre datas comemorativas, sobre Dia dos Pais, fala sobre a água, tem atividades sobre geometria, tem vários planos de aula já prontos, as atividades impressas, né? Já tá pronto, é só imprimir. E também achei muito interessante sobre o Canva. Eu não conhecia, não sabia como utilizar o Canva e eu consegui aprender acessando o curso da professora. E as aulas também, elas são bem didáticas, bem de fácil compreensão. Ai, que bacana, gente, que maravilha. Mas se você não sabe ainda do que eu estou falando, o que que é esse curso, eu vou apresentar para vocês, eu vou explicar o que é o curso Educação Infantil Lúdica. Ele é um curso pensado e preparado para ajudar os professores. Então, ao adquirir o curso, ao acessar as aulas, você vai dominar a ludicidade. Você vai saber o momento certo de aplicar as atividades por meio dos conhecimentos da neuroaprendizagem. Hoje você aprendeu um pouco, mas no curso é muito mais aprofundado. Você vai pegar aquelas atividades prontas e vai utilizar com seus alunos. Não vai precisar levar trabalho para casa, está pronto para você. Você não vai gastar teu tempo fazendo plano de aula, pensando nas datas comemorativas, porque está ali. E uma vez guardado no seu computador, você pode baixar, você pode utilizar todos os anos, é só imprimir. Então está tudo ali para você. O legal é que todo esse material, todas as mais de 40 aulas, você pode acessar do celular, do computador, do tablet. Durante um ano inteiro você pode acessar todas essas aulas. E todo o material você baixa no seu computador. Imagina você ter todo um material que te ajude no teu dia a dia, que quando você pensar, nossa, que atividade eu vou fazer hoje com os meus alunos, você acessa e tem tudo ali para você. Imagina você não precisar levar trabalho para casa, você chegar em casa e descansar. Imagina que você tem o plano de aula pronto. Imagina que você tem atividades que você pode adaptar à realidade lá dos seus alunos. Aí você pensa, nossa, eu tinha que fazer uma atividade de coordenação motora, o que que eu faço? Já sei, no curso Educação Infantil Lúdica está tudo pronto para mim. Quanto isso vale para você? Ter mais tempo de qualidade com a tua família, ter um material que está embasado na neuroaprendizagem, que você confia, que você pode utilizar com toda tranquilidade. E que tem suporte, porque tem todo um material para você. Que você pode fazer comentários que eu vou lá e vou te responder, eu vou te ajudar se você tiver alguma dúvida. Quanto que isso vale para você? E eu nem falei tudo. Quem adquire o curso garante 5 bônus, 5 presentes incríveis para você. A professora falou do Canva. Eu não sei se você conhece o Canva, mas você vai aprender a utilizar o Canva. Eu mostro para você como utilizar a versão gratuita ainda, porque tem muitos locais, muitos professores que têm acesso à versão que tem o Premium, que várias imagens, várias coisas que você pode utilizar, mas eu vou mostrar a forma simples de você criar uma atividade no Canva. Como bônus ainda, você vai saber como lidar com a família do aluno. Às vezes, os pais, eles não são professores, a maioria deles. Eles não sabem como que é na escola. O que acontece? Eu mostro, eu te preparo para uma reunião de pais. Eu te preparo também para colocar a educação positiva na escola. Você vai saber como lidar ali com a criança.
com as emoções, inclusive a terceira aula dessa semana é sobre emoções. Nós falamos hoje sobre a neuroaprendizagem, amanhã sobre a ludicidade e no terceiro dia como lidar com as birras da criança. E de forma aprofundada tem lá no curso. Você também vai saber, você vai ter 5 aulas de como pegar o material reciclável e colocar ali com os alunos fazer atividades lúdicas. Você vai aprender tudo isso. Você vai ter acesso a um e-book com formas geométricas, cores e símbolos e formas. O que fazer, como fazer com a criança. Você vai ter o vídeo de como fazer e a atividade para você imprimir. Quanto tudo isso vale para você? E é agora o momento especial da condição que eu coloquei para vocês. Anota essa condição, porque ela vai valer por 24 horas. Olha só, gente. No link que está aqui embaixo, que é só você clicar, você vai entrar numa página em que explica sobre o curso. Tem muitos detalhes sobre o curso. Lá tem um valor muito especial, porque o valor do curso, na verdade, seria muito mais com isso, contando todos os bônus, seria mais de R$ 1.000. Mas eu coloquei já 567. Mas se você entrar, você vai pagar 336. Mas hoje, de agora, deste exato minuto, até amanhã, às 20 horas, você não vai pagar esses valores aqui. O teu investimento será de apenas R$ 168,30. E ainda pode parcelar, gente. Só que, ó, é até amanhã, às 20 horas. Amanhã, dia 4/9, até às 20 horas. Você vai ter apenas esse tempo para você adquirir com esta condição especial. Lembrando, amanhã tem aula novamente. Só que amanhã a condição será outra. Vai ser vantajosa? Vai ser vantajosa. Mas não vai ser esta condição aqui, não. Não vai ser essa condição. Esta é a melhor condição que eu vou apresentar para vocês essa semana. Esta é a melhor, o primeiro dia, porque nós estamos na pré-venda. Então, durante esta melhor condição, que é só até amanhã às 20 horas, do dia 4/9, você não vai pagar 567, nem 336, que já seria mais de R$ 200 de desconto. Você vai pagar apenas 168. Você vai ter acesso a um conteúdo maravilhoso. E me conta, você quer dar uma olhada no material impresso? Eu vou mostrar para você. Como eu falei, você terá todo o material e poderá imprimir, poderá arquivar no seu computador, você que decide. Mas se você resolver imprimir, vai dar um livro desse tamanho aqui. Olha isso, gente. Eu imprimi tudo para mostrar para vocês. Vai dar um livro com mais de 370 páginas. Você já imaginou? Olha aqui, quanta atividade para várias datas comemorativas. Olha isso, gente. E esses tem plano de aula, tem vários desafios, tem brincadeiras, tem ludicidade. É muita coisa, gente. Muito, muito, muito. Ó, aqui é uma das atividades que eu vou colocar aqui para vocês. Tem atividade para 2 e 3 anos, 4 e 5 anos, atividades para você fazer pintura e colagem. Aqui no início tem sobre o conteúdo, ó, aqui os processos de desenvolvimento. Tudo isso será seu. E olha, essa condição é só até amanhã. Então eu vou ficar, depois que a gente terminar esta aula, eu vou ficar aqui, caso você tenha alguma dúvida. Você vai acessar o link e você vai acessar também o cupom de desconto. Então, eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer para conseguir esse valor. Olha o cupom, gente. Especiale do Foco. Especiale do Foco. Olha isso aqui. Anota. Você tá com o teu caderno, é tudo maiúsculo. Anota. Especiale do Foco. Esse é o cupom. E agora eu vou mostrar o teu passo a passo para você conseguir essa condição. Então, você vai chegar... Você vai clicar no link que está aqui na descrição, que é do Educação Infantil Lúdica, que você vai chegar nesta página aqui, tá? Então, eu vou sair, vou apresentar somente a página para vocês verem. Ó, você vai entrar nesta página, e nesta página tem aqui explicando sobre o curso. Olha só. Se você quiser dar uma lida, aqui tem bastante informação. Olha aqui o valor que eu coloquei para vocês.
tem as dúvidas, os relatos, ó, tem mais vídeos, inclusive. E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher um botão, que pode ser esse primeiro aqui, Quero Aprender. Quando você entrar naquele botão Quero Aprender, você vai ser encaminhado para uma outra página, que é a página aqui para você colocar os seus dados, tá? E aí, nesta página aqui, colocando os seus dados, tem aqui, ó, cupom de desconto. É aqui que você vai digitar o seu cupom de desconto. Ao digitar o cupom, automaticamente você vai receber todo aquele desconto. Então, só depende de você e você só tem até as 20 horas de amanhã. Então, me conta, você vai aproveitar esta oportunidade? E eu já vou falando algo que talvez vocês não saibam. Esse curso ficará disponível por apenas 7 dias, tá? Apenas 7 dias ficará disponível, depois vai fechar a turma. A partir do momento que fechar a turma, ele vai sair do carrinho, então ele está na pré-venda. A partir lá do dia 5, ele abre o carrinho real para esse valor aqui, com essa condição especial. Mas hoje, que está na pré-venda, você consegue por R$ 168,00 utilizando o cupom Especiale do Foco. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Anotem um cupom de desconto para você não perder essa promoção. E esta aula, né, ficará disponível apenas até o dia 5, né? Claro que esse cupom é só até o dia 4, como vocês sabem, até às 20 horas do dia 4. E aí, pessoal, esses slides que eu apresentei para vocês também vai ficar disponível aqui na descrição desse vídeo. E se você faz parte do grupo Mestres da Ludicidade, eu vou compartilhar esses slides por lá também. Muito obrigada por tudo, um beijo e até amanhã!